Mas hoje eu tenho ajuda aqui no programa. Vou bater um papo com a psicóloga Josiane para falar, né? Quando o amor acaba, e aí? Acabou o amor de um lado, do outro não? O que a gente pode fazer? Ela já está com a gente? Está aqui com a gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Não tem problema, né? Não faz mal o amor acabar, mas a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade afetiva com o outro. Boa tarde, Flávia. Então, o amor realmente pode acabar, né? O amor, ele não é infinito, mas ele também pode ter a gente também pode ter um pouco de persistência. E falando agora sobre a questão o aumento do número de divórcios na pandemia, e consequentemente também de alguns famosos, como você citou, como o Gustavo Lima, o convívio dentro de casa, as pessoas 24 horas juntas, fora daquela rotina de correria, do dia a dia, isso fez com que realmente aumentasse os conflitos. Ou seja, os conflitos já existiam, na grande maioria das vezes, mas eles eram camuflados com a rotina, com o dia a dia, com as correrias, com os shows, né? E isso acaba acontecendo. Mas o amor, ele não acaba de uma hora para outra, né? A gente precisa pontuar que cada pessoa ou cada casal tem o seu motivo para. Depois que foi falado, né, sobre a questão da separação do casal, eu fui pesquisar um pouco e daí acabei descobrindo, né, isso não é um diagnóstico, é claro, mas é exatamente isso que a gente faz em consultório. A gente vai passando, a pessoa vai fazendo um resgate histórico da própria vida e eu vi que Gustavo Lima já teve uma depressão, que muito provável essa depressão, em alguns momentos, ela acaba acontecendo, ela acaba aparecendo também, e depois tiram ele de uma rotina de correria, de shows, de trabalho, do dia a dia, e volta e vem para dentro de casa, com filhos e com família. Tudo isso muitas vezes acaba aumentando a angústia, né? Porque foi isso que a pandemia acabou acontecendo. Ela fez com que a gente aumentasse essa angústia. Na verdade, né? muitos casos... Então, isso é o que acontece muitas vezes numa relação a dois e que na grande maioria das vezes nós ficamos sem saber o que fazer. E acabamos, às vezes, como aconteceu com ele, achando que resolver isso seria, ou melhor, resolver da forma mais viável seria acabar um relacionamento ou acabar alguma situação que naquele momento parece ser aquilo que não está bem. Quando a gente fala de relacionamento no dia a dia, agora muitos casais que não conviviam tanto tempo, tantas horas, né, acabaram se conhecendo melhor. Para alguns foi bom, para outros não. Mas no dia a dia é importante essa comunicação quando você não está feliz, quando você não está satisfeito, porque eu sei também que muita gente não fala, sente, né, essa situação, fica insatisfeito, mas vai guardando, e daí quando chega um momento que não aguenta mais, fala pro parceiro, né? Mas talvez se conversar no dia a dia, acaba conseguindo resolver. O que você acha na sua experiência como psicóloga? Sim, a conversa, o diálogo, a explanação daquilo que está sentindo sempre é a melhor saída, né? A gente consegue resolver muitos problemas e até também complicar muitas vezes com a questão da comunicação. Mas é a melhor saída, sempre tem uma solução. Eu sempre falo, né? Isso quem me conhece de consultório sabe que eu sempre falo isso. O término não é solução para nada, o término é fim, né? Então, qual é a situação? O que a gente pode fazer para resolver os problemas? É exatamente isso, é colocar. O outro precisa saber o que você tem como problema, qual a sua insatisfação, o que não está bom, o que a gente pode fazer para melhorar, né? E temos historicamente, né, uma questão de educação e de cultura de que os homens falam muito menos que as mulheres. As mulheres tentam resolver mais a situação. As mulheres falam mais sobre seus sentimentos, as mulheres dividem mais as suas angústias, as suas insatisfações, dividem com amigas, com família, eu sempre falo, além delas dividirem, depois elas vão procurar outras situações, né? Então, daí elas vão para a academia, elas vão para o salão, daí elas vão para o cirurgião plástico, daí elas vão para o ginecologista, acabam sempre achando que o problema também é sempre delas. E daí depois elas vão optar por outras coisas, daí elas vão procurar coaching, vão procurar constelação.
e igrejas, e no final das contas, infelizmente, geralmente por último, elas procuram terapia, né? Mas elas tentam de todas as formas resolver. Homem já tem um pouco mais de ficar mais fechado, né? O homem tem aquilo de que desde criança, homem fala para homem, diz, menino não chora, engole o choro, guri. E daí eles vão se fechando, e acha que reclamar é uma forma de chorar. E não é uma questão de reclamação, mas é uma questão exatamente de se colocar como uma pessoa que faz parte daquela situação. Ele não é só apenas mais um, a mulher não tem que fazer tudo para o casamento dar certo, ou um dos dois fazer tudo para o casamento dar certo. Isso é uma coisa em conjunta. Também. A gente estava falando de conversa, né? Falando do quanto é importante o parceiro, o homem, conversar, falar o que sente. Como que a gente, como esposa, companheira, mulher, namorada, pode incentivar que o homem fale mais assim o que ele sente? Os homens, em geral, eles já falam menos, né? As mulheres, como desde pequenas já somos mais incentivadas a falar, a gente acaba falando mais. Então, assim, a cumplicidade é muito importante na relação. É exatamente fazer com que o outro se abra para você, fazer com que ele consiga ter essa intimidade, com que ele consiga ter essa confiança. Tudo aquilo que for falado ou conversado não pode ser de novo depois cobrado. Aquela história de jogar na cara. Então é exatamente tudo isso que precisa ser levado em conta nesse momento. Nós precisamos realmente, na relação, o relacionamento ele é construído. Então nós precisamos realmente fazer com que essa relação seja construída com afeto, com companheirismo, com cumplicidade, com confiança, que é fundamental nisso, para fazer com que o outro consiga se abrir nos momentos onde ele está mais angustiado, com mais dificuldade, ser uma facilitadora nesse momento, né? E vice-versa também, porque quando eu falo a questão do homem ou da mulher, eu falo por, não generalização, mas exatamente por maioria. Porque como falaram antes ali da questão do pitbull, nós não somos instintivos, nós não temos instinto, nós temos uma racionalidade construída em toda uma vida, né? Nós somos seres que se constroem. Então, se a gente se constrói dessa forma, culturalmente, os gêneros, eles também são acostumados, até infelizmente, mas de formas diferentes a se relacionar no mundo. Então, por isso eu falo que as mulheres, na grande maioria das vezes, elas são mais facilitadoras desse diálogo. E se a pessoa está decidida mesmo, quero me separar, como que a gente comunica para o parceiro com um jeitinho? Tem jeitinho para falar isso? Tem, sempre tem, né? Até porque a separação, ela não pode vir do nada. Ela não vem assim, de uma hora para outra. Ela sempre tem ali alguns comportamentos, algumas atitudes que já estão desagradando por algum tempo esse parceiro, um dos dois. Então, isso já deve ser falado ao longo do tempo. Então, quando se guarda e de repente o outro, que é como aconteceu com o caso, né, dos famosos, que depois eu vi uma entrevista dela dizendo que para ela foi uma surpresa, que ele do nada, ele chegou e disse, a relação acabou e o casamento acabou. Eu vejo que isso é uma coisa que ou um dos dois não percebeu os sinais, ou um dos dois realmente não falou e não deu esses sinais. Guardou e de repente pôs para fora. Então, diálogo sempre tem que ser falado. Sempre tem que ser falado o que não está bom para que o outro possa se melhorar, né? Já que é uma relação a dois. E agora tem a participação do nosso público, coloca para a gente. Patrícia, aqui em casa o meu marido é muito parceiro. Amém. Zilda, fui casada por 21 anos, mas estava desgastado por vários motivos. Hoje, depois de 5 anos sozinha, encontrei uma pessoa maravilhosa. Que legal, Zilda, que legal. E é importante a gente dizer isso, né, para quem está nessa fase, se separando, que não crie um trauma eterno, né? Que fique aberta a outras possibilidades também, né? Tanto o homem quanto a mulher. Sim, sim. A sua história posterior, né, não valida a história que veio a seguir. Então, é exatamente isso, assim.
E existem outras histórias até conhecidas que também, né, eu acabei dando uma olhada ultimamente e vi algumas postagens, principalmente quando a gente vê algumas pessoas famosas, que é mais fácil de eu dar exemplo até do que dar exemplo de consultório, que é exatamente um outro casamento de alguém que conheceu de dois atores, que chama-se Thaís Fersosa e Joaquim alguma coisa, não me lembro agora exatamente o sobrenome, que exatamente falava sobre isso, que voltaram da lua de mel, que namoraram por 5 anos, voltaram da lua de mel e a relação terminou. E ela passou por um tempo muito longo de depressão, de tristeza, de não entender por que tudo aquilo tinha acontecido. Hoje está casada com Michel Teló e bem feliz. Ou seja, é exatamente isso. Às vezes a gente não pode parar e olhar só para o passado, mas a partir do momento que algo termina, é aprender com isso, ver o que eu posso tirar de bom de tudo isso, aprender com essa situação e levar para uma nova relação coisas novas, se refazer. Porque nós somos sujeitos em construção nesse mundo, então a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Com certeza, Josiane. Eu posso dar o meu exemplo. Eu casei pela segunda vez e, sim, pelo menos o mesmo erro que a gente cometeu com o primeiro, a gente não comete com o segundo, a gente melhora, né? Brigava muito por causa de toalha molhada em cima da cama. Hoje em dia não brigo mais. Obrigada pela participação, tá bom? Certo. Obrigada, eu que agradeço.